Comissão de Inquérito Multidisciplinar do Ministério da Saúde encerra temporariamente Clínica Santa Marta. Professores refletem sobre a valorização das vozes rumo a um novo contrato social para a educação. Agente de segurança mata 3 pessoas e suicida-se na sequência. Presidente da República impulsou os novos membros do Executivo Central. Trata-se do Ministro da Agricultura e Florestas, do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação. Continuam a ser contados os danos que o míssil balístico lançado pela Rússia causou. Segundo a agência de espionagem de Kiev, o míssil atingiu uma velocidade superior a 13.000 km/h. Já são conhecidos os vencedores do Prémio Nacional de Jornalismo edição 2024. O Girassol Jornal começa agora. Muito boa noite. Os deputados da Assembleia Nacional ouviram hoje os membros do Executivo ligados ao setor social no âmbito da discussão da proposta de lei do Orçamento Geral do Estado para o exercício económico de 2025. O encontro visou analisar as prioridades orçamentais destinadas às áreas sociais como saúde, educação, proteção social e outros com impacto direto no bem-estar da população. O dia na Assembleia Nacional foi dedicado às perguntas dos deputados e às respostas dos membros do Executivo ligados ao setor social. Durante a discussão sobre a proposta de lei do Orçamento Geral do Estado 2025, uma das principais preocupações foi a fiscalização dos recursos destinados à educação. Nós temos no Ministério da Educação um projeto que tem a ver com os livros. Atribuição de livros para as escolas públicas e não sei se é só para as escolas públicas, mas eu acho que devia ser para todo o sistema de ensino. E o meu pedido, senhora ministra, vai no sentido de haver maior fiscalização sobre este projeto. Será uma mais-valia olharmos para o acesso à educação. Nós temos que priorizar compromissos internacionais que temos de deixarmos de ter crianças a estudarem, crianças fora do ensino, crianças a estudarem embaixo das árvores. Sobre o acesso a materiais didáticos no ensino pré-escolar e primário e a divergência entre livros com e sem o novo acordo ortográfico nas escolas públicas e privadas, a ministra da Educação afirmou que a situação será resolvida em breve. Então, por que a Plural Editora vende os livros? Este é um contrato que existe entre a Associação do Ensino Privado e esta editora. Também é um assunto que vai estar acautelado nesta política do livro escolar. Esperemos que até no final deste ano nós possamos ter publicado em Diário da República esse instrumento regulador da política do livro escolar. Em relação à merenda escolar, Luísa Grilo assegurou que continuará sendo distribuída gratuitamente a todos os alunos do ensino primário. A responsabilidade pela distribuição antes das administrações municipais passa agora para as direções municipais da educação, visando maior controlo. E por isso nós solicitamos, e o Ministério das Finanças assim entendeu corretamente, que este valor, embora aparentemente esteja alocada no Ministério da Educação, e depois será uma distribuição direta, não às administrações, mas às direções municipais da educação. Essas sim é que vão fazer a gestão dos recursos destinados à merenda, tendo em conta os critérios de elegibilidade. Vamos passar a dar alimentação escolar e não merenda escolar, como dávamos até aqui. Quem vai fornecer exatamente com o recurso à agricultura familiar é que vai fornecer a merenda escolar. O Ministério da Saúde informou que o OGE 2025 prevê mais de 1 bilhão de kwanzas para o setor, com prioridade para os cuidados primários de saúde. Foi colocada aqui uma preocupação com os cuidados primários de saúde, a porta de entrada do sistema de saúde, onde cerca de 80% das situações devem ser atendidas e, de facto, estamos a caminhar para lá. Temos bons indicadores em relação a este aspecto. Resumindo, o orçamento do Ministério da Saúde, que é descentralizado, que tem cerca de 1,9 bilhões de kwanzas,
o órgão central e os seus órgãos dependentes, portanto, o nível terciário de atenção, tem cerca de 770 mil milhões de kwanzas, 1,1 bilhão de kwanzas, ou bilhões de kwanzas, estão desconcentrados. A proposta do OGE 2025 será analisada nas comissões especializadas que farão ajustes para atender às necessidades do país. A diretora do Gabinete Provincial da Educação de Luanda afirmou que há preocupação com os casos de assédio sexual de professores para alunos. A informação foi prestada por ocasião do Dia Nacional do Educador, que hoje se assinala. Mateus Dalla e Xavier Corino são dois dos mais de 204 mil professores em prontidão para lecionar no ensino geral em Angola, que alberga cerca de 9 milhões de alunos. Para eles, o Dia Nacional do Educador serve para refletir sobre o papel do professor na sociedade e os seus desafios. Rumo a um novo contrato social para a educação. Sabemos que o professor desempenha um papel preponderante na sociedade, porque não há processo de ensino-aprendizagem sem um professor. E, aliás, o professor é que forma cidadão, é que orienta o processo de ensino-aprendizagem, é que instrui, é que educa. Então, há aqui toda a necessidade de refletirmos em torno do Dia Nacional do Educador. Um dos grandes desafios que eu tenho constatado no que toca à nossa profissão é mesmo no que tange a transmissão de conhecimento, porque transmitir conhecimento não é uma coisa fácil, é difícil porque requer ter muita paciência, o professor tem que ser paciente, o professor tem que esperar com paciência, porque a transmissão do conhecimento é mesmo um trabalho extremamente difícil. O Magistério Mutia Cavelo, em Luanda, acolheu nesta sexta-feira o ato central do Dia Nacional do Educador. Durante a cerimônia foram feitas homenagens aos professores mais destacados de cada município e ao professor mais velho do setor da educação a nível da província de Luanda. Domingos Katumba, professor há 47 anos, disse que os primeiros anos da sua carreira foram os mais difíceis. Os primeiros anos, portanto, a partir de 77 até na década 80, foram anos muito turbulentos devido à guerra que assolou o Sul. Mas depois de eu ter vindo cá, já assim em 2000, pronto, trabalho à vontade, sem problemas, e até 2006 comecei a estudar, até a data presente. Olha, eu devia ter passado na reforma já em 2011, quando ainda tinha 61 anos. E isto me interrompeu eu fazer a defesa, preparar a defesa, porque contava que a reforma havia de sair, mas não saiu. É uma homenagem merecida, né? 36 anos não é 36 dias. Muita batalha, debaixo de chuva, debaixo de sol, diariamente acordar cedo. Foi uma batalha. A diretora do Gabinete Provincial da Educação de Luanda, Flumene Carlos, afirmou que os professores enfrentam vários desafios, entre eles o assédio sexual. Possamos diminuir o número de assédios, tanto a nível das escolas como a nível da nossa sociedade. Eu falo mais de professor para aluno, mas não queira dizer que não existe o assédio de aluno para professor. Mas a nossa preocupação cinge-se mesmo nesse aspecto de professor para aluno. O ato central do Dia Nacional do Educador reuniu professores de todos os municípios de Luanda. Em estúdio tenho o Vítor Barbosa, que foi professor e apaixonado pela educação. Muito boa noite e bem-vindo ao Girassol Jornal. Obrigada por cá estar. Vamos começar a olhar para o lema deste ano, que tem a ver com as vozes, valorização e também o novo contrato social. A nossa educação, refletindo hoje o Dia do Educador, está de facto a precisar de um novo contrato social? Os professores estão de facto a precisar? Bem, muito obrigado, Laurinda Caltas. É um prazer muito grande para mim neste dia estar a ser entrevistado por uma pessoa que eu sei que também é muito comprometida com as questões da educação. Eu devo dizer que sim, as Nações Unidas têm estado a fazer um grande esforço para que se faça uma reflexão, reimaginar os nossos futuros juntos, um novo contrato social para a educação. E eu estou muito feliz com o lema deste ano, que procura valorizar a voz
daqueles que trabalham em educação. Mas deixa-me dizer que, quando nós falamos do Dia do Educador, devemos ter em consideração que ele surge por ocasião do lançamento da campanha da alfabetização. Certo. O que quer dizer que todos aqueles que estão envolvidos nas questões da educação, os alfabetizadores, os trabalhadores de limpeza das escolas, os de educadores de infância e todos os outros aqueles que interferem na educação, até cada um de nós, neste dia, temos de facto que refletir sobre a nossa ação. Logicamente, aos professores, eu penso que eles não devem ser meros receptores e cumpridores de ordens para implementar políticas públicas, estratégias e programas escolares, mas devem ser partícipes em todos os processos. Os professores enfrentam ainda uma série de dificuldades no dia a dia. Qual é que deveria ser a posição, não só, disse que eles são os receptores, não só para quem recebe, mas também para quem tem o poder de decisão, de políticas que podem melhorar o dia a dia da vida desses professores e também colmatar todos esses desafios? Sim, os professores têm muitas dificuldades e se estivéssemos a enumerar não iríamos terminar tão cedo, mas eu gostaria de me concentrar no essencial. É necessário uma gestão democrática das escolas, é necessário ambientes de diálogo e não olhar para o trabalho do professor apenas com o tempo letivo. Nem o professor pensar que a sua ação é só concentrada nas ciências que vai ensinar e nas didáticas para as ensinar. Tem que ver como é que determinados elementos da política que se pretende com uma educação transformadora, com uma educação que contribua para a promoção de valores, uma vida com base em princípios. Como dizia Maria Montessori, nós fazemos uma educação baseada na competição. Quando falamos em paz, quando começarmos a educar as pessoas para cooperarem umas com as outras, para terem solidariedade humana, aí sim estaremos a educar para a paz. Portanto, o professor também tem que ser, como dizia Maurício Caetano, não se sentir envergonhado para dizer que não sabe, quando na verdade não sabe, nem inibido de defender as suas convicções se realmente tiver convicções, porque o professor está no terreno, ele pode e deve fazer a leitura, o estudo do meio, para termos uma educação mais contextualizada. E nós temos uma educação muito baseada nos manuais, nos programas, e é por isso que não temos a nossa própria cultura. Mas eu ia entrar mesmo por ali, Vítor. Já foi professor e sei que é uma pessoa muito dada à educação, como aqui também já o disse, a sua experiência. Quando fala do material didático, nós sabemos que os professores têm enormes dificuldades, vários desafios, como eu já aqui também o questionei, para exercerem a sua atividade. São desafios desde materiais didáticos, desde salas muito bem compostas, desde condições até climáticas, que é para poderem os professores darem aulas. São desafios que eles enfrentam e que muitas vezes estão sozinhos nestes mesmos desafios. É verdade. Eu tenho defendido já há muitos anos uma maior interação escola-comunidade. Isto poderia dar resposta às muitas dessas dificuldades, incluindo na identificação e utilização de materiais didáticos de origem local que se pode utilizar. Só para dar um exemplo, não faz sentido o professor fazer uma circunferência no quadro para explicar uma esfera, quando há muitos objetos, frutos, etc., que são esféricos que se podem levar para as escolas. Os cilindros, há N coisas, mas é necessário criar um ambiente de diálogo entre os próprios professores. Deixa-me só dizer, Laurinda Reis, este novo contrato social para a educação, ele diz o seguinte: os currículos escolares devem ser uma forma de aproveitar os conhecimentos existentes pela humanidade, como património da humanidade, transformados em disciplinas. Deve haver uma abordagem de interdisciplinaridade, portanto, os professores devem dialogar das diferentes disciplinas para ver essa interdisciplinaridade. Deve haver uma interculturalidade, a valorização da própria cultura e uma
transversalidade na educação, porque toda a gente hoje quer coisas novas nos currículos escolares. Esses temas novos que a sociedade acha, e muito bem, que devem ser abordados nas escolas, podem ser abordados por via da abordagem transversal. Mas isso é necessário repensar a escola. Mas essa iniciativa deve ser dos próprios professores? Só? Não, os professores têm que ser tidos, por isso é que eu estou satisfeito com o lema. Agora, eu pergunto, nós temos efetivamente um espaço de diálogo? O professor, honestamente falando, já foi muitíssimo mais valorizado do que agora. Deixa-me só recordar, Laurinda, quando foi da primeira greve da educação no governo da transição, meu amigo Pataca disse ao ministro Jerônimo Wanga: senhor ministro, com este salário que nós temos, não podemos comer pão com manteiga. Porque Jonas Savimbi teria dito que Jerônimo Wanga foi uma pessoa muito sacrificada e que não comia pão com manteiga. Ele comoveu-se e disse: meus filhos, então vamos trabalhar para melhorar a condição do professor. A condição do professor não se melhora só no salário, mas é fundamental. Tem o ambiente do trabalho. Nós temos uma visão hoje mais de salas de aulas do que de uma escola. As condições de higiene. Laurinda Calças, ex-mulher muito ativa nesta sociedade, e Angola se orgulha de ter muitas mulheres em cargos públicos, mas eu gostaria que fossem visitar as escolas para ver se as raparigas que estão nessas escolas têm efetivamente condições. O que é que eu quero dizer com isso? O professor tem que ler os próprios alunos. Antes alguém dizia, tem uma turma com 100 alunos, e eu disse, 100 alunos não é, não pode haver 100 alunos. São 100 pessoas ou 100 crianças, porque cada aluno tem que ser tratado como uma pessoa concreta. Hoje a educação não é uma peneira para aprovar ou reprovar. Todos têm que ter o direito a aprender. E só a educação, só os professores não vão resolver os problemas. É necessária saúde escolar, é necessário estudos que permitam conhecer quais são os reais problemas que a criança tem. A avaliação não se faz hoje só a avaliação académica, tem que ser a avaliação do contexto em que vivem as crianças. Esta avaliação a que se refere, eu vou aproveitar a sua deixa também para lhe questionar e já para estamos já também no fim. Esta avaliação a que se refere é que olhamos para o resultado dos nossos alunos que nós temos hoje e apontamos os dedos aos professores. Os professores têm aqui uma grandíssima responsabilidade. Olha, eu hoje disse uma coisa que... É preciso desconstruir algumas coisas como esta, por exemplo, o professor transmite conhecimentos. Não é verdade. O professor não transmite conhecimentos. O professor organiza todo um processo a partir da qual os estudantes, os alunos adquirem conhecimentos. Porque se ele transmitisse conhecimento no fim da aula, todos saberiam a mesma coisa. Então, este processo para aquisição tem que haver ambiente concreto. Eu participei numa formação à distância há dias e gostei muito de ouvir o seguinte: 70% da nota dos alunos resulta da aprendizagem, da escolaridade dos seus próprios pais. E nós, hoje, temos famílias onde não há ambiente para as crianças lerem e escrever. O dia da alfabetização, mas valoriza-se pouco o alfabetizador. E não se pode acreditar que só o professor vai fazer milagres. Como diz o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, que todos os objetivos são interdependentes, a educação dá e precisa de receber de todos os outros setores. Vítor, muito obrigada. Vou agradecer a sua presença e obrigada por manter viva esta chama da educação na sua vida. Obrigada e continuação de uma boa noite. Eu agradeço. É que no dia 21 de novembro nasceu um educador educando, que sou eu, apaixonado pela educação. Muitas felicidades. É essa concomitância dos meus aniversários. Exatamente. Muito obrigado. Muito obrigada. Boa noite. Até a próxima. E ainda no âmbito das comemorações do Dia Nacional do Educador, o Governo da província do Kwanza Sul vai reforçar o diálogo permanente com os professores, de modo a encontrar-se as melhores soluções para enfrentar os desafios atuais na educação. De acordo com a vice-governadora da província, ainda debatem-se com muitos problemas que têm a ver com alunos fora do sistema de ensino.
A busca de soluções sustentáveis para a garantia da dignidade dos agentes da educação foi sublinhada pela vice-governadora do Kwanza Sul, Emília Chinawalile, como um dos grandes compromissos do governo local para com a classe docente. Ao discursar no ato das celebrações do Dia Nacional do Educador, a governante reassumiu a vontade do governo em melhorar as condições de trabalho de todos os entes da educação. O governo provincial do Kwanza Sul reassume o seu compromisso na definição e operacionalização das políticas públicas que visam a melhoria das condições sociais e de trabalho, bem como para a formação inicial e contínua dos quadros no setor da educação. Após a sua intervenção, Emília Chinawalile garantiu à Rede Girassol que o governo provincial prevê a construção de mais escolas para a retirada do maior número de crianças fora do sistema de ensino. Ainda temos muitas crianças fora do sistema de ensino. Como não podia deixar de ser para o Kwanza Sul, continua a ser uma das suas agendas a construção de mais escola, o ingresso de mais professores ao concurso público, a formação de mais professores para que possamos terminar com esse mal. Durante a cerimônia que marca os 48 anos do Dia Nacional do Educador, foram homenageados professores, gestores escolares e entre outros. É uma homenagem para mim, muito relevante, porque nós, enquanto antigos gestores do setor da educação, conseguimos nos defrontar com várias situações que, em parte, influenciaram a qualidade esperada por todos nós, que é a qualidade do ensino. Para o presente ano letivo, o Kwanza Sul tem no total 526.136 alunos matriculados no sistema de ensino nos variados níveis de escolaridade. A Comissão de Inquérito Multidisciplinar, criada para apurar o caso da jovem morta depois de realizar uma cesariana por enfermeiros e por instrução médica ao telemóvel, encerrou temporariamente esta sexta-feira a Clínica Santa Marta. Vamos para mais dados desta matéria. A Inspeção Geral da Saúde encerrou nesta sexta-feira, provisoriamente, a Clínica Santa Marta, envolvida na morte da jovem Daniela Zeferino e seu bebê, depois de complicações durante uma cesariana realizada por enfermeiros, com instruções do médico via telefone. A informação foi avançada pelo Inspetor-Geral da Saúde, José Solino Joel. Nós começamos a fazer o trabalho tão logo demos conta do falecimento da parturiente dentro da clínica. Foi exarado um documento para a senhora ministra, criando uma comissão que poderia trabalhar e fazer pelo menos um relatório final. Assim, o nosso trabalho está feito, o relatório está terminado e esta manhã mesmo tivemos que autorizar a fazer a autópsia. Então, foi feita a autópsia e entregamos o cadáver aos familiares para fazerem um funeral condigno a partir da manhã, isso é, sábado. Então a clínica foi encerrada porque houve mesmo necessidade de encerrar, porque houve falecimento. Faleceu a mãe, faleceu a criança. Então, com certeza, nesta situação nós não toleramos porque precisaríamos de uma explicação detalhada. A clínica não conseguiu nos dar pelo menos um relatório como deve ser, então nós tivemos que fazer por si só o nosso relatório. O relatório foi feito pelo menos por uma equipa criada pelo Ministério da Saúde, constituída por vários médicos, isso é, ginecologistas e obstetras, pediatras, médicos anestesistas e outros. A família acusa a equipa médica de negligência, afirmando que a paciente e a criança foram vítimas de erros durante o atendimento, tal como explica Ana Fernandes, irmã da vítima. Todos os envolvidos foram inquiridos, inclusive nós, para relatar o que teria acontecido naquele dia. E assim foi feito, prestamos declarações e daquele compilado e das avaliações que fizeram, resultou então o encerramento da clínica. Nós referimos que o bebê estava vivo, porque quando regressamos à clínica após sair do hospital Lucrécia Paim e encontramos o bebê que ninguém nos apresentou, depois de fazermos o toque, não é? Vimos que o bebê estava quente, tanto é nas bochechas como nas partes com menos volume de gordura. E posto isso, eu pessoalmente pedi ao agente do SIGA que descesse para verificar realmente se não era um bebê que acabava de morrer e, visto aquele cenário, o próprio confirmou que sim.
O inspetor-geral da Saúde disse ainda que estão a trabalhar no sentido de encerrarem todas as outras clínicas que não ofereçam condições de modos a evitar casos de género. Com certeza, a clínica encerrada, muitos indivíduos vão para casa e com certeza esses dias ficam sem emprego. Então, ficando sem emprego, nós primeiro primamos pela saúde. São mortes em que aconteceram, então 2 mortes, não vamos olhar primeiro no dinheiro, vamos olhar primeiro na vida, porque a vida é só uma. Então nós não toleramos mesmo, sabemos que tem pessoas que, com certeza, a partir deste momento, quase meios desempregados, mas não temos como. Temos que primar pela vida, primeiro a vida, depois é que está o resto. Então estes, de momento, foram mandados para as suas casas. Aqueles que foram ouvidos, que estavam implicados diretamente, estão totalmente identificados, embora já tenha alguns detidos. Nós vamos dizer que envolvidos diretamente, pelo menos na intervenção da jovem, são 5, e esses 5 foram ouvidos junto com a direção do hospital. Nós vamos continuar a seguir o caso e, com certeza, estaremos aqui todos os dias, os nossos inspetores vão passar aqui todos os dias para que ninguém rompa o nosso selo, porque esse selo é um selo simbólico da República, do país. Então, quem romper, imediatamente está preso. Então, nós vamos continuar a seguir e isto alertamos pelo menos as outras clínicas. Nós vamos continuar a fazer o nosso trabalho e vamos passar nas clínicas. Aquelas que oferecem condições vão continuar a trabalhar. As que não oferecem, não vamos tolerar. Tolerância zero. Vamos encerrar para que não aconteça realmente essa barbaridade. O Presidente da República impulsou hoje os novos membros do Executivo Central. Trata-se de Isaac Maria dos Anjos, que ocupa agora o cargo de Ministro da Agricultura e Florestas, e de Albano Ferreira para o cargo de Ministro do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação. No Palácio da Cidade Alta, o chefe de Estado conferiu igualmente posse aos novos vice-governadores para a área técnica e infraestruturas de Luanda e Cabinda, respectivamente Kalunga Kisanga e Juliano Coabi Capita. Isaac Maria dos Anjos regressa a uma casa que bem conhece, o Ministério da Agricultura e Florestas. Do novo ministro, o Presidente da República, João Lourenço, disse esperar ousadia na execução das novas funções. O titular do Poder Executivo reiterou que a aposta na agricultura é prioridade do seu governo e colocou acento tónico na necessidade de o país continuar na busca pela segurança alimentar. Nós esperamos de si é que tenha em mente a necessidade de sermos mais ambiciosos neste domínio da agricultura, numa altura em que muito se fala da necessidade do combate à fome e à miséria, da necessidade de garantirmos a segurança alimentar. O nosso país tem tudo para dar certo neste domínio da agricultura. Tudo, ou praticamente tudo. Terras aráveis, água abundante, bom clima, gente com vontade de trabalhar. João Lourenço sinalizou que os pequenos produtores, no caso, os agricultores familiares, têm dado exemplos de que é possível fazer desenvolver a agricultura nacional. As famílias, sobretudo as do campo, estão-nos a dar uma grande lição. A agricultura familiar está a crescer a olhos vistos. Já existe muita produção no campo de praticamente todos os bens essenciais ao consumo humano. Precisamos de organizar melhor, de ter políticas que possam maximizar os recursos disponíveis neste setor. Vem aí a fábrica de fertilizantes do Soio, a fábrica de vacina animal do Ambo. Portanto, com estes 2 investimentos, teremos basicamente tudo o que necessitamos para dar o tão esperado salto na produção agrícola. O Presidente da República quer que as universidades públicas não limitem a sua atuação na entrega de certificados que, no fim do dia, nada certificam. Precisamos de mudar o quadro, sobretudo das instituições públicas de ensino superior. E para isso precisa de fazer um diagnóstico,
nós não levamos pressionar, toma o tempo que julgar necessário. Um diagnóstico que identifique os pontos fracos, aonde é que devemos melhorar e traga-nos propostas concretas do que entende ser necessário fazer-se para passarmos a ter um ensino superior público de qualidade, exigente, de qualidade, que não se limita a dar diplomas, mas que forme de facto os nossos jovens que acorrem a este sistema de ensino. Aos empossados, João Lourenço orientou que não prendam as suas ações nas poltronas dos gabinetes. Anda um pouco pelo país, faça visitas às instituições, porque uma visita de campo, uma visita no terreno, vale mais do que ler 10 relatórios sobre o mesmo problema. Portanto, abandonem um pouco os gabinetes e mantenham contacto com as instituições que estão sob vossa tutela. O Presidente da República conferiu posse aos ministros da Agricultura e Florestas, Isaac Maria dos Anjos, Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação, Albano Ferreira, e ainda aos vice-governadores para os setores técnicos e infraestruturas de Luanda e Cabinda, nomeadamente Kalunga Kisanga e Juliano Coabe Capita. E os novos ministros da Agricultura e Florestas e do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação definiram já as prioridades para as funções que passam a exercer a partir de hoje. Isaac dos Anjos quer incluir a juventude no setor produtivo, ao passo que Albano Vicente Ferreira promete trabalhar para imprimir qualidade ao ensino público. O novo ministro da Agricultura e Florestas entende ser importante perceber que o setor tem vários intervenientes e cada um deve fazer a sua parte de modo a alavancar a agricultura. Isaac Maria dos Anjos foi até pouco tempo secretário do Presidente da República para o setor produtivo. Daí conhecer bem as dificuldades e valências do setor que vai agora dirigir. O agrônomo de formação refere que vai trabalhar para incluir mais jovens na produção agrícola, a par de difundir a mensagem de que é preciso pensar na agricultura como um setor enriquecedor. De termos que admitir que existem vários intervenientes, de pequena dimensão, média dimensão e grande dimensão. Há espaço para todos e há espaço também para os jovens iniciantes, principiantes. Não é um setor que requeira que o praticante seja conhecedor direto dos temas, é um setor que requer que haja assistência, haja partilha, troca de informação e, sobretudo, melhoria na qualidade dos produtos que apresentamos ao mercado, que é o mercado que determina aquilo que tem que ser feito. E, como é tema mundial, a agricultura está nas agendas diárias de todos os governos, acho que temos que discutir mais o nosso conceito de segurança alimentar para que possamos diversificar a oferta. Albano Ferreira tem experiência na docência e gestão académica, já que desempenhou a função de reitor da Universidade Katiavala Buila. O académico conhece bem as questões fraturantes do Ministério que passa a gerir a partir de agora. Na lista de prioridades, o novo ministro coloca a busca pela qualidade do ensino superior público e privado. Vamos preocupar-nos com prioridade para o reforço do funcionamento das instituições públicas de ensino superior. Portanto, olhando para os aspectos quer do seu funcionamento, quer do reforço da qualidade do ensino e aprendizagem, sem descurar outros aspectos críticos que conhecemos relacionados com as infraestruturas, o suporte laboratorial e também, naturalmente, a questão dos resultados. Todas as questões associadas ao setor e, naturalmente, o setor privado terá também a sua devida atenção. Ministros da Agricultura e Florestas e do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação, empossados esta sexta-feira pelo Presidente da República, já definiram as prioridades para os próximos tempos.
O Presidente da República, João Lourenço, orientou no fim da tarde de hoje a reunião do Conselho Nacional de Segurança. No encontro estiveram em análise o estado atual da situação de segurança no país. O Conselho de Segurança Nacional é o órgão de consulta do Presidente da República para assuntos relativos à condução da política e estratégia de segurança nacional, bem como a organização, funcionamento e disciplina das Forças Armadas angolanas, da Polícia Nacional e demais organismos de garantia da ordem constitucional e dos órgãos de inteligência e de segurança do Estado. Um agente de segurança disparou a queima-roupa contra 3 pessoas e de seguida suicidou-se. Ninguém sobreviveu. Estamos com medo até dos seguranças agora. Estamos com medo de segurança com a arma onde ele está. Todo mundo agora está com medo de segurança. O impacto que ele fez, estão a me pedir sangue, do nada. Ele falou que vai matar muita gente, ele queria matar mais pessoas. Começou a gritar, quer ver que eu vou começar a vir matar? Ninguém vem no meu lado, vou vir matar. Esse operativo aí, matou 3 pessoas agora mesmo. Ele se matou sozinho. Ele se matou, mas segurança? Se matou. Se matou sozinho. 22 de novembro, dia nublado. Disparos. Agora. Mortes. Matou 3 pessoas agora. Um agente de segurança de um estabelecimento comercial localizado na rotunda do Calemba 2, município do Quilamba-Quiache, de forma descontrolada e sem causa aparente, matou 3 pessoas e logo após disparou contra si próprio. Ele se matou, mas segurança? Se matou. Se matou sozinho. Dia 22 de novembro, na rotunda do Calemba 2, vai ficar na história para sempre, porque aqui aconteceu uma situação trágica. Segundo os moradores, um dos seguranças destas lojas, do nada, pegou a sua arma e decidiu fazer disparos de forma descontrolada. E fruto disso, matou 3 pessoas e logo após tirou a sua própria vida. Os vestígios ainda estão aqui. Nathaniela, o que aconteceu aqui mais cedo? O segurança, do nada, ele veio de lá, ele trabalha nesse armazém, controla o armazém. Veio só de lá, de manhã primeiro ele já estava a falar, foi comprar cigarro nessa loja. O dono disse que ele comprou cigarro e disse que hoje a minha família vai ver sangue. Depois falou, não, vou matar muita gente. Saiu daí, foi lá. Assim que foi, sai daí, vem com a pistola, começa a dar tiro. Primeiro pensamos que fosse sim, que está dando corrida nos bandidos. Nada mesmo, do nada. Não sei se o pacto que ele fez, estão a lhe pedir sangue, do nada. Porque ele falou que vai matar muita gente. Ele queria matar mais pessoas. Só que todos conseguiram correr. Nesse momento, como é que te sentes ao presenciar esta situação? Muito mal. Fraca até. É triste ver isso acontecer. Ainda por cima aqui. Eu já ouvi várias cenas que acontecem assim, mas nunca contei que eu devia ver isso. Foi a partir das 10 horas que nós vimos um cadáver aqui que foi morto. O segurança, como matou os motoristas, ainda estava vivo. Depois dele dar disparo, nós corremos, ele começou a gritar, quer ver que eu vou começar a vir matar? Ninguém vem no meu lado, vou vir matar. E aquele ficou todo triste, passamos todos nós a correr. Nós vimos, aqui morreu lá um motorista, ali também morreu lá um, lá embaixo também morreu lá um, são 3. Com ele é de 4. Sim, nós estamos aqui próximo, trabalhamos aqui à frente do armazém. E quando vimos o senhor segurança disparar, nós também viemos aqui próximo para ver o que está a se passar. Mas depois vimos que é alguém que estava com um problema mental, talvez, que estava a disparar contra as pessoas. Somos colegas, principalmente o Fulupinga que morreu. Já ficamos um bom tempo. O Tigabi é nosso cota de muito tempo ali, na paragem do Amor e Paz. Já iniciamos um bom tempo. Mas hoje nos deixou isso que aconteceu, é muito triste. E outro também Mbuta, 2 da padaria, que vivem na rua da padaria, e um que vive aqui na Amor e Paz. São nós motoristas. Com medo, estamos com medo até dos seguranças agora.
Estamos com medo de segurança com arma, onde ele está. Todo mundo agora está com medo de segurança, porque isso nos faz. Não sei se estava maluco ou fumou que chega, ou estava. Não sabemos qual forma que ele estava. Porque não discutiu com ninguém. Ele saiu lá na armazém grande, onde ele trabalha, até que ele chegou ali, começou a apanhar posição, começou a tirar contra motoristas. Ninguém sabia o que estava acontecendo. Mamãe, acho que eu estou bem arrebentado. Estou aqui desde de manhã, não comi nada. Até não tem como falar. A senhora Winnie assegura que conhecia uma das vítimas e diz que foi motorista da sua família. É uma pessoa muito chegada a nós, a família, e nos sentimos muito abalados com essa situação, porque uma vez que ele saiu de casa para ir trabalhar e deixou a família e morreu assim na rua como se fosse um cão, pelo um guarda que eles conheciam, estamos muito abalados com essa situação. Celo Gonçalves, diante deste trágico acontecimento, a questão que se coloca é: isso é para ajoelhar só ou é para chorar? Agora é consigo. O novo secretário nacional da JMPLA vai ser conhecido hoje. O Congresso que elege o novo secretário do Braço Juvenil do MPLA começou ontem aqui em Luanda e a acompanhar está a Fernanda Gonga. Fernanda, muito boa noite. Continua a decorrer a reunião. É já conhecido o novo secretário da JMPLA ou não? Saudações, Laurinda, e também a todos os telespectadores da TV Girassol. Começou há pouco menos de 30 minutos esse processo de votação daquele que vai ser o líder máximo dessa organização juvenil do MPLA, que vai conduzir então os destinos da JMPLA nos próximos 5 anos. Uma votação que está a ser participada ou está a ser efetuada por vários delegados das 18 províncias do nosso país, assim como também aqueles que vieram em representação internacional. Nesta altura vamos agora a conversa com Carlos Pedro, que é o porta-voz do 9º Congresso Ordinário da JMPLA. Carlos Pedro, muito boa noite. Está nesta altura em direto para o jornal da Girassol. Começou em instantes esse processo de votação. Gostávamos de compreender, são praticamente quantos delegados elegíveis e que vão fazer esse processo de votação? São 1.795 delegados que nesta altura foram apresentados, os candidatos ao cargo de primeiro secretário nacional e ao cargo de membros do Comitê Nacional. A Comissão Nacional Eleitoral já está em ação, o processo é fechado mediante a boletim de voto secreto e após isso a Comissão Nacional Eleitoral vai proceder à contagem da votação e logo que termine vai anunciar então a eleição do primeiro secretário nacional, bem como do comitê. Há uma previsão do horário de término das votações, assim como também da divulgação dos resultados? Como sabe, são trabalhos sensíveis. O número de delegados ao Congresso é superior e a Comissão Nacional Eleitoral teve que fazer o trabalho com lisura, com transparência, com calmia, para que no final tanto aqueles que forem eleitos e aqueles que não forem sintam-se que tanto não houve nenhum atropelo às normas. Penso que daqui a 4 horas vamos apresentar a grande novidade à sociedade angolana de quem vai liderar o cadeirão máximo da nossa organização JMPLA durante os 5 anos. Ontem nós tivemos na abertura a grande presença do camarada presidente João Lourenço, que dirigiu uma mensagem aos delegados, reforçando que o Congresso é festa da democracia, que sai fortalecida a organização. Também os delegados foram divididos em salas diferentes, debaterem exaustivamente sobre a atualização do plano programático para o mandato 2024-2029, assim como o Estatuto. E a grande novidade do Estatuto foi a sua conformação de idade conforme a Constituição da República e a Carta Africana da Juventude, que jovem naturalmente é até aos 35 anos. Nesta manhã tivemos novamente a surpresa do camarada presidente João Lourenço,
na Festa da Juventude. Tivemos a mensagem dos convidados da JMPLA, as organizações juvenis amigas do MPLA e da JMPLA, e tivemos também a apresentação do relatório das subcomissões, quer do Estatuto, quer do Plano Programático e o relatório do mandato. Os delegados, como sabem, são jovens e, sobretudo, o futuro comitê, jovens dos 15 até 30 anos, voltaram novamente a debater, a fazer contribuições muito valiosas, porque o Plano Programático é o principal documento reitor de ações que a JMPLA vai desenvolver durante o mandato, e nós temos desafios políticos tão próximos como as eleições. Do JMPLA temos a responsabilidade de manter o MPLA no poder, e então está sendo uma festa. E naturalmente quem for eleito, com apoio de todos os militantes, de toda a juventude, vai levar a bom porto o barco da JMPLA. Muito obrigada. Aqui as palavras de Carlos Pedro, que é o porta-voz daqui do 9º Congresso Ordinário da JMPLA, que está a acontecer aqui no Centro de Convenções de Belas e que reúne mais de 1.800 delegados provenientes das mais diversas províncias do nosso país, assim como também delegados de proveniência internacional, que vão decidir então quem vai ser o próximo líder do cadeirão máximo da juventude do MPLA, que vai dirigir esta organização juvenil nos próximos 5 anos. Na disputa estão Justino Capapinha e também Adilson Rache, que hoje estão a acompanhar todo este processo de eleição. Lembrar que também hoje as eleições ou a agenda sugere ainda a eleição do Comitê Nacional da JMPLA, além da eleição do primeiro secretário deste braço juvenil. Um processo de votação que estendeu-se até à noite desta sexta-feira, começou mesmo a partir de pelo menos 13, 14 horas, e até nesta altura ainda decorre este processo que reúne mais de 1.000 delegados aqui no Centro de Convenções de Belas. Nesta altura, Laurinda, é o essencial de informação que nós podemos avançar, e se tivermos outras informações também poderemos pontualizar. Boa noite. Fernanda Gonga, acompanhar este 9º Congresso da JMPLA, que vai eleger-nos nas próximas horas o novo primeiro secretário a nível nacional. O momento é para uma curta pausa. Voltaremos logo de seguida. Até já. A estrada que liga o Alto Dondo a Kibala, na zona da Kassanga, na Estrada Nacional 120, teve o trânsito cortado esta manhã. O Ministro das Obras Públicas trabalhou na região. A via ficou bastante danificada e se observa um processo de erosão que comprometeu grande parte do asfalto. A terra cedeu depois da chuva forte que caiu na noite de ontem e também na madrugada de hoje, o que derrubou uma passagem hidráulica. O Ministério das Obras Públicas já começou a empreender esforços no sentido de repor a circulação rodoviária e resolver também o constrangimento do processo erosivo. O ministro Carlos dos Santos e a delegação que o acompanhou na jornada de campo esta manhã constataram os estragos da chuva na via da Kassanga. Aos automobilistas que circulam no referido troço, pede-se que usem como alternativa a Estrada Nacional número 100, Barra do Kwanza, Porto Ambuim, desvio dos Petróleos, ou a Estrada Nacional 240, Gabela-Kibala. Empresários e players de negócio receberam os esclarecimentos sobre os critérios que os habilitam a participar da 17ª Cimeira de Negócios Estados Unidos-África, que o país vai acolher em junho do próximo ano. O evento está a ser preparado para receber 3.000 participantes e colocar o país como centro de negócios na região. O governo e a Embaixada dos Estados Unidos da América reuniram esta sexta-feira empresários para esclarecer critérios de participação para a 17ª Cimeira de Negócios Estados Unidos da América-África, que o país acolhe de 23 a 27 de junho de 2025. Trata-se de um evento revestido de uma importância política, diplomática e econômica extraordinária que vai ajudar a projetar o nome de Angola em matérias de realização de grandes eventos internacionais. E para que seja exitoso,
É necessário o envolvimento dos homens que movimentam a economia no país, já que é neste ambiente de negócios que os Estados Unidos cooperam com países africanos em matéria de financiamentos, investimentos, parcerias de crescimento, a busca de mecanismos de financiamento e expansão de negócios, como afirmou o ministro do Comércio e Indústria, Rui Minguens. A realização da 17ª Cimeira em Angola refletirá o reconhecimento do nosso país como um motor de crescimento econômico no continente e uma oportunidade para destacar os nossos avanços em matérias de diversificação econômica, reformas estruturais e melhoria do ambiente de negócios. Os Estados Unidos da América têm um dos maiores PIB mundiais, com 28 trilhões de dólares e, portanto, é uma oportunidade que se abre para o empresariado local, ou seja, o evento será uma plataforma única para promover as relações de negócios entre Angola e os Estados Unidos da América, onde empresários vão se conectar, abrindo portas estratégicas de negócios, segundo a dita comercial dos Estados Unidos da América, Heather Cloud. A cimeira será uma loja única, onde você e sua empresa poderão interagir com líderes seniores dos setores público e privado de mais de 40 países e altos funcionários do governo dos Estados Unidos, incluindo de agências de financiamento como Exim Bank e também a Corporação Internacional de Financiamento para o Desenvolvimento, além de numerosos PCAs e executivos dos Estados Unidos e da África. Expectantes, empresários dizem que este evento vai reforçar as cooperações não só com os Estados Unidos da América, mas com outros países, o que representa um fortalecimento para o crescimento do negócio no país e do PIB. O lançamento desta atividade, feita com esta antecedência, permite ter perspectivas muito animadoras. Portanto, dá-nos tempo, como eu tive a oportunidade de me referir no fórum, de nos organizarmos. Vamos ter uma contraparte Estados Unidos, mas não esquecer que é um encontro Estados Unidos-África. E teremos a possibilidade também de reforçar as nossas relações em África. Ora, isto na verdade é um acontecimento extraordinário, porque em África acontece de 4 em 4 anos, porque é alternado 2 anos nos Estados Unidos, 2 anos aqui. Portanto, o país tem que ser mobilizado para que, em todos os domínios, mas sobretudo prevalecerá sempre a cortesia do nosso povo. O evento é um evento que envolve África, os Estados Unidos da América, e nós temos o privilégio de o acolher. Ou seja, este é um evento que acontece já com algumas edições, e a nossa grande vitória é poder receber um evento desta envergadura e um evento com esta possibilidade que dá aos empresários angolanos de poder interagir não só com todos aqueles que são os players mundiais africanos e também aqueles que são os empresários norte-americanos. O evento prevê acolher 3.000 participantes e, segundo o governo, estará carregada de simbolismo dos 50 anos da independência de Angola. A automação, processos e impacto na administração pública foi tema do encontro que reuniu em Luanda empresários de vários setores. No centro das conversações esteve também a digitalização dos processos administrativos. A era digital tem impulsionado transformações significativas nos processos administrativos, destacando a automação como um fator-chave na busca por eficiência e competitividade. Um ponto fundamental quando falamos de automação é viabilizar o dia a dia da organização dentro do processo de transformação digital. Olhar realmente a jornada do cliente e como os meus processos eles podem ser digitais dentro dessa jornada. E é a tecnologia apoiando essa estratégia, apoiando essa visão do sentido do o que eu faço, por que eu faço, como eu faço.
Então, a automação de processos, ela vem trazer um ganho de eficiência na forma como a organização executa a sua estratégia. O diretor-geral do Instituto de Modernização Administrativa, Meike Afonso, disse que a automação nos dias de hoje é o caminho para alcançar um serviço mais rápido entre empresas e o cidadão. A automação é o caminho imprescindível para alcançarmos um serviço público mais ágil e amigo do cidadão e das empresas. Todos os dias nós podemos observar que na relação entre o Estado e o cidadão e as empresas, muitas atividades que hoje o Estado ainda desenvolve já não estão contextualizadas às necessidades destes cidadãos e empresas. A era digital trouxe profundas transformações para o ambiente corporativo, sendo a automação uma das mais significativas. A gestão do processo e automação em Angola caminha em passos largos para sua concretização. Temos muito trabalho e não aceitar isso seria negar uma realidade que todos nós, enquanto cidadãos, podemos observar. O que é importante notar é que já existe maior consciência e colaboração. Todavia, é um processo contínuo de tentativa e erro, de aprendizado, mas em que, essencialmente, a consciencialização e participação, especialmente a liderança, acabam por ser imprescindíveis para aquilo que queremos alcançar. Eu acho que estamos no caminho, mas é uma jornada. Inclusive, temos uma pesquisa, um inquérito que soltamos com as empresas que estão participando no evento e que nos traduzem uma amostra de como está a gestão de processos dentro da sua organização, qual o nível de maturidade dos processos que as organizações realmente executam em Angola. A questão da agenda de transição digital foi um dos pontos discutidos neste encontro, onde constam mais de 200 projetos com o objetivo de facilitar a identificação do cidadão. O governo aprovou em junho deste ano a agenda de transição digital do governo, da administração pública, onde em todos os ministérios foram identificadas iniciativas estratégicas, portanto consolidando 218 projetos, em que cada um deles visa facilitar licenças, facilitar a identificação do cidadão, partilha de dados. E com base nisso, também o governo celebrou um acordo de financiamento e de assistência técnica com o Banco Mundial, estimado em 300 milhões de dólares. O Business Breakfast, também conhecido como Café da Manhã Empresarial, é um evento corporativo que juntou players do mercado econômico e financeiro. Continua a ser contados os danos que o míssil balístico lançado pela Rússia fez. Segundo a agência de espionagem de Kiev, o míssil voou por 15 minutos e atingiu uma velocidade superior a 13.000 km/h. Um novo ataque russo com 3 drones na manhã desta sexta-feira deixou 2 mortos e 3 feridos na cidade de Sumy, na Ucrânia. A investida ocorre um dia após a Rússia ter lançado um míssil balístico intercontinental contra o país vizinho, numa velocidade de mais de 13.000 km/h, superando em 11 vezes a velocidade do som. O Kremlin confirmou que os Estados Unidos entenderam o recado de que podem ser um alvo eventual. Os bombeiros trabalharam durante toda a noite para retirar os cadáveres e apagar os incêndios. Segundo as autoridades locais, os drones Shahid, fornecidos pelo Irão, estavam carregados de estilhaços. Volodymyr Artur, chefe da administração militar regional de Sumy, diz que, uma vez mais, como antes, estão a bombardear com rockets de munição de fragmentos. Não é uma arma para objetos, mas é contra pessoas. Para além das 2 vítimas, 12 pessoas ficaram feridas no ataque. Os ataques aéreos russos na região de Sumy intensificaram-se nas últimas semanas. A guerra, que atingiu a marca dos 1000 dias na terça-feira, tem vindo a pender para o lado da Rússia. Mas a situação pode mudar, uma vez que os Estados Unidos anunciaram recentemente uma vaga de apoio militar à Ucrânia e autorizaram a utilização de mísseis de longo alcance contra o território russo. A reportagem desta semana traz as Noivas de Cristo. Fazemos uma incursão pelo mundo das vocações no universo católico. Vamos conhecer as histórias e percursos de formação das madres. Veja na reportagem da Isabel Kiala.
marcado pela pressa, pelo ruído e pela busca incessante por realizações materiais. Existem mulheres que caminham na contramão. Elas são as freiras, ou madres, como carinhosamente as chamamos. Almas que entregam as suas vidas por inteiro aquilo que o mundo muitas vezes esquece. O amor que transcende, o serviço que transforma e a fé que ilumina. Na Igreja Católica, os conventos das freiras, também chamados de comunidades religiosas, são espaços de fé, oração e serviço. Cada comunidade possui uma missão ou vocação específica, que pode estar voltada para a evangelização, saúde, educação e obras de caridade, o cuidado com crianças em orfanatos, ou mesmo a vida contemplativa das monjas. No silêncio dos muros do convento, vivem um grupo de mulheres cuja fé ultrapassa os limites do comum. São as monjas clarissas, irmãs que abraçam uma vida de total renúncia e de vocação a Cristo, entregando-se completamente ao chamamento. Depois de 2 anos de noviciado, então, se a jovem vê que realmente essa é a minha vocação, pede para fazer os votos, né? A comunidade vê se não há nenhum problema, então a jovem pode professar, né? Faz a sua profissão simples. Desde o dia em que proferem os seus votos perpétuos, estas mulheres escolhem viver afastadas do mundo, consagrando cada momento da sua existência ao serviço divino. Uma sociedade que tem tudo, apresenta tudo, e uma jovem, vamos dizer, dos seus 18 anos, depois de terminar já o ensino médio, a sua faculdade, dizer que não, eu sinto que Deus é mais importante para mim, quero deixar tudo, as pessoas nunca vão entender, porque quem sente a vocação é ela. O dia a dia das monjas é pontuado por missas, orações e louvores. Todas as manhãs elas participam da celebração da Eucaristia, mas sempre separadas de uma grade, o que faz com que elas não tenham contacto com o sacerdote e também com os fiéis. Quando chega ao final da sua jornada terrestre, são sepultadas dentro da própria comunidade, num ato que simboliza sua união eterna com Cristo. E embora nós não façamos o voto de estabilidade, nós onde entramos é onde geralmente morremos também. Em algumas comunidades, as freiras usam o hábito, ou seja, as vestes sagradas, o véu que simboliza a sua consagração. No entanto, há comunidades onde o uso dessas vestes não são obrigatório e as irmãs carregam consigo um símbolo da sua vocação, como um anel ou um fio sagrado, representando o vínculo com a sua missão com Cristo. Sempre me pergunta por que eu sou uma madre sem hábito. Então, para a nossa congregação é opcional. O que estão assim nas missões, muitos usam hábito e outras que decidiram não usar hábito. Então, é uma decisão pessoal. Tá? O nosso símbolo assim, visível, vamos dizer, é nossa cruz de consagração e nosso anel. Esse seria o visível, assim que a pessoa podem ver, mas o que importa mesmo é o nosso ser testemunho de que somos consagradas em meio do povo e junto com o povo. Essas mulheres entram para estas comunidades por vontade própria, atendendo um chamamento divino que ressoa nos seus corações. Para muitas delas, o ingresso exige estilo de vida marcado pela pureza, sendo necessário que sejam virgens, simbolizando uma entrega total. Mas há comunidades com exceções. Já houve casos de pessoas ou que namoraram e depois deixaram de namorar e enverdaram pela vida religiosa, e também já houve casos de pessoas que casaram, entretanto ficaram viúvas, porque
Enquanto casadas não podem, mas depois de ficar viúvas, há congregações que aceitam, faz um caminho, faz uma preparação e aceita. Ao entrarem na vida religiosa, as freiras fazem 3 votos sagrados: pobreza, castidade e obediência. Os votos de obediência, pobreza e castidade, nós podemos viver nesse sentido de eu assumir ser religiosa, portanto, se eu quis ser religiosa por minha livre vontade, é este o caminho que eu tenho que percorrer. Porque se eu fosse obrigada, aí sim eu iria ter muitas resistências. Eu estou aqui porque me mandaram, porque me obrigaram. Mas não, foi por minha livre, espontânea vontade. Várias comunidades e diferentes missões. A comunidade das Irmãs Paulinas tinha a missão de evangelizarem, ou seja, levar a palavra de Deus em qualquer parte do mundo. O Padre Tiago Alberione nos diz que a nossa paróquia é o mundo. Então, hoje nós temos a presença das Irmãs Paulinas em 50 países. No continente africano estamos em 15. Acho que o baque maior foi quando eu saí do Brasil e vim para Angola, porque a primeira vez que eu vim para Angola foi em 2001. Nós estávamos em plena guerra. Uns dias antes aconteceu, foi acho que no Kwanza Norte, do comboio, né? Que muitas pessoas perderam a vida. Então um vizinho foi até o meu pai e falou: não deixa a Elizabeth viajar porque lá tá um país muito perigoso, né? E aí o meu pai falou assim: eu nunca intervi na vida dela. Se o Senhor a chama para essa missão, vai dar as graças necessárias. E aqui estamos. A vida de uma freira é marcada por uma escolha profunda e uma entrega total à vocação religiosa. Embora muitas vezes associamos as freiras a uma rotina de oração, serviço e dedicação a Deus, é importante lembrar que elas também são seres humanos, com sentimentos, memórias e laços afetivos. Eu disse que não, quero ser madre, mas quero ser uma madre que trabalha com os meios de comunicação social, ou seja, fazer com que Cristo seja conhecido através dos meios de comunicação social. E é claro que minha família, nem todo mundo acatou isso, porque houve oposições, porque existiam pessoas que estavam a investir em mim, em nós, para podermos nos formar. E de repente chegar com aquela decisão de que, quero trancar a matrícula porque quero ser madre. Aquilo foi um choque para a família. Mas eles depois perceberam de que, é aquilo que... E vamos a uma curta pausa neste jornal. Daqui a pouco vamos olhar para o desporto. Já voltamos. Os palancas negras estão inseridos no pote 3 para o sorteio do CAN de Marrocos. Já estão definidos os potes para o CAN do Reino de Marrocos, em função do ranking de cada seleção africana apurada para a maior e melhor competição africana de futebol, atualizado em outubro deste ano pela FIFA. Por este facto, Angola figura no pote 3 e conhecerá os seus adversários em breve. No mesmo pote da seleção de todos nós figuram a seleção do Gabão, Uganda, Guiné Equatorial, Zâmbia e Benin. Ao lado da seleção marroquina organizadora da competição, no pote 1, estão as seleções do Senegal, Egito, Nigéria, Argélia e Côte d'Ivoire. No pote 2 estão as seleções da Tunísia, Camarões, Mali, República Democrática do Congo, África do Sul e Burkina Faso. Ao passo que, no último pote, neste caso, o pote 4, estão Moçambique, Comores, Sudão, Tanzânia, Zimbábue e Botsuana. Os palancas negras a encerrar esta edição de sexta-feira do Girassol Jornal. Continuação de uma ótima noite. Passe bem. Bom fim de semana.